Meus irmãos, podemos ficar de pé novamente e abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 6. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6. Vamos ler os primeiros 13 versículos. Marcos 6, versículos 1 a 13. Marcos 6, versículos 1 a 13. E diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirados da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Vamos orar. Pai nosso, a tua palavra está aberta diante de nós. Pai, esta palavra foi-nos deixada, inspirada pelo teu Espírito. Chegou até nós. Nós podemos abrir e podemos aprender a partir dela. Faz-nos ser fiéis. Não só ao falar, a ouvir, mas também a testemunhar desta palavra. Guia-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Irmãos, nós temos, ao longo de várias semanas, vindo a estudar, há bastante tempo, vindo a estudar este livro de Marcos. E nós temos vindo a estudar este livro de Marcos de uma forma sequencial e expositiva. Se os irmãos estiverem recordados, sempre que abrimos o livro de Marcos, nós lembramos que Marcos tem uma preocupação quando escreve este texto. E a preocupação de Marcos é mostrar-nos quem é Jesus. Qual é a identidade deste homem? Quem foi este homem? E se nós estivermos relembrados, irmãos, nós estudamos este texto à sombra do primeiro versículo de todo o Evangelho, quando Marcos diz que o Evangelho é este: Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E é debaixo desta sombra, é debaixo desta afirmação que nós estamos a estudar Marcos. É debaixo desta sombra que nós estamos a estudar aquilo que Deus nos deixou através de Marcos. E por isso, irmãos, mesmo nesta manhã, nós vamos continuar a estudar este texto e vamos continuar, uma vez que o estamos a estudar de uma forma sequencial e de uma forma expositiva, vamos estudar este texto à luz daquilo que Marcos nos está a dizer. E por isso, irmãos, eu gostava que nós olhamos para este texto, nós não nos perdêssemos desta linha condutora, desta linha melódica que Marcos nos dá ao longo do texto. Preocupar-se em mostrar-nos quem é este Jesus em quem nós acreditamos. E por isso, irmãos, há outros temas no texto que nos parecem importantes, e são, mas que nesta hora
que estamos a estudar o texto de forma sequencial, nos podem distrair do foco de Marcos. Irmãos, o foco de Marcos é mostrar-te quem é Cristo. Há outros temas que nós, para outros momentos, nós podemos pegar. Mas ao lermos o texto de forma do princípio ao fim, nós devemos concentrar-nos naquilo que Marcos também se está a focar. Por isso, irmãos, nesta hora, eu desafio os irmãos a olharmos para este texto e evitarmos pensar nesta hora, porque é uma grande tentação, principalmente para nós evangélicos, olharmos para esta hora para o facto do texto referir-se a Maria e aos irmãos de Jesus. Irmãos, não vamos pensar nesta hora se Maria tinha filhos ou não tinha mais filhos, se Maria, se estes filhos seriam de Maria ou seriam de um casamento anterior de José, se estes irmãos de Jesus seriam primos de Jesus, na verdade. Irmãos, se Marcos estivesse preocupado com este tema, Marcos tinha-nos dito logo e tinha logo desfeito o enigma. Marcos não está preocupado com este ponto e nós não nos vamos centrar agora neste ponto. Também não nos vamos centrar agora neste ponto, irmãos, perguntar-nos onde é que está José? Será que José estava fora? Será que José já teria morrido? Marcos também não diz, pois não. Então não nos vamos focar nesse ponto. Também muitos discutem se quando dizem que Jesus é carpinteiro, se Jesus era carpinteiro, ou se a palavra grega que está por trás é acerca de um artesão que fazia muitos ofícios. Não nos vamos prender sobre isso, porque Marcos também não está muito preocupado em explicar-nos isso. E também não vamos preocupar-nos agora, irmãos, também com o ponto em que nós vemos os discípulos a serem enviados. Vamos olhar para ele, obviamente, mas não vamos preocupar-nos com questões que são paralelas. Como, por exemplo, bem, se os discípulos são enviados, será que eles já eram crentes nesta altura? Já tinham o Espírito Santo para fazer aquilo que fizeram? Se Jesus enviou os 12, significa que enviou também Judas Iscariotes? E que Judas Iscariotes foi enviado por Jesus para ensinar em nome de Jesus e fazer sinais em seu nome? Marcos está interessado não a falar-nos sobre isto diretamente, mas a falar-nos acerca de Jesus, da sua identidade e como nós podemos compreender melhor o Filho de Deus encarnado. Quando nós nos perdemos em questões secundárias, ainda que importantes, nós perdemos muitas vezes o foco essencial do texto. E este é provavelmente um dos textos onde Marcos nos mostra melhor e de forma mais clara Jesus, o Filho de Deus, enquanto homem. É tão humano que Marcos mostra-nos aqui Jesus, um homem tão humano como qualquer um de nós que está aqui presente hoje. Por isso, o tema do nosso sermão, irmãos, não é outro senão Jesus. O tema do nosso sermão de hoje é Jesus, que é um ser humano como tu e como eu. Por isso, irmãos, mesmo sentados, vamos voltar a ler estes 13 versículos. E à medida que vamos ler estes 13 versículos, vamos olhar e pensar em Jesus, somente em Jesus. E vemos como Marcos nos está a mostrar Jesus, tão humano como nós. Vejam, irmãos, versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforre, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo
para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleos e os curavam. Quando nós olhamos para Jesus, e temos visto isso ao longo dos primeiros 5 capítulos de Marco, nós sabemos que Jesus era homem como nós. Todavia, nós sabemos que Jesus não tinha pecado. Jesus não estava sujeito à concupiscência do pecado. Nós sabemos que Jesus é a verdade encarnada. Nós sabemos que Jesus é a graça de Deus no meio dos homens. Nós sabemos que Jesus é também a nossa salvação. Quando nós lemos em João, no Evangelho de João, quando João diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João está a dizer a verdade. Eles viram. E nós hoje, através da palavra de Deus, também podemos ver. Mas atenção, irmãos. Isto em nada invalida a humanidade do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus, sendo tudo isto, continua a ser tão homem como nós. Nós sabemos que Jesus, por exemplo, passou por um processo de descimento como nós passamos. Nós sabemos que Jesus sofreu as consequências do pecado como nós passamos. Jesus teve frio. Quando nasceu teve que ser envolto em panos. Jesus sofreu dor. Jesus sofreu tristeza. Jesus chorou. Jesus padeceu. Jesus não experimentou o pecado, mas como homem, ele viveu como nós. E ele experimentou não o pecado, que ele não podia pecar, mas ele experimentou a consequência do pecado, ele experimentou a dor. Ele experimentou tudo aquilo que nós passamos. E quando olhamos para este texto, nós devemos perceber o homem que ali está. E é por isso que nós não nos devemos prender com questões paralelas, porque senão nós não vamos perceber o homem que ali está. O homem que Marcos nos está a mostrar. Veja os primeiros 3 versículos. Os nazarenos interrogam Jesus. Nós vemos que Jesus chega a Nazaré. E reparem, irmãos, chega à sua terra. Jesus nasceu em Belém, nós sabemos isso. Mas sabemos que o nascimento de Jesus em Belém é episódico. E sabemos pela Escritura que o nascimento de Jesus acontece em Belém para que se cumprisse a Escritura. Para que nascesse da cidade de David. Mas Jesus não nasceu, não cresceu em Belém. Aliás, quando nós falamos, inclusive na sua época falavam de Jesus o Nazareno. Porque Jesus, na verdade, ele cresceu em Nazaré. Ele viveu toda a sua vida em Nazaré, antes do seu ministério. E por isso Jesus é um Nazareno e Jesus está a regressar à sua terra. Jesus era homem, Jesus tinha sentimentos. Regressar à sua terra não era uma coisa qualquer. E no sábado, Jesus vai à sinagoga, diz no versículo 2. E vai à sinagoga para quê? Para ensinar. Havia este costume na sinagoga em que alguém com autoridade reconhecida, não necessariamente o rabino da sinagoga, mas alguém com autoridade reconhecida podia ensinar na sinagoga. Mas Jesus ensina e os nazarenos questionam a sua autoridade. Ou, se quiserem, questionam em 3 momentos. O primeiro, na sua autoridade. O segundo, a segunda questão que os nazarenos levantam é a sua sabedoria, acerca da sua sabedoria. E, em terceiro lugar, cerca das suas obras. Vejam o que é que eles dizem. De onde lhe vêm estas coisas? Questionam a autoridade. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Questionam a sabedoria de Jesus. Como se fazem estas maravilhas nas suas mãos? Questionam as suas obras. E por isso, irmãos, olhemos para estes 3 pontos, em primeiro lugar, na interrogação dos nazarenos, porque aqui também vemos Jesus homem. Em primeiro lugar, a autoridade. Nós que saibamos, o texto não nos diz e não há nada sequer que nos diga, que nos aproxime desta ideia que Jesus alguma vez tenha sido educado aos pés de algum mestre. Jesus é identificado apenas por o carpinteiro. Paulo, quando falava de si mesmo, falava com orgulho do seu currículo.
e dizia: Eu fui educado aos pés de Gamaliel. Eu tenho uma escola onde me reportar. Como nós hoje dizíamos, eu fui formado no curso tal, na universidade tal. É uma garantia para quem está a ouvir, é uma garantia. Nós fomos formados nesta escola. E Jesus, não que se saiba, não foi formado aos pés de nenhum mestre. Jesus não tinha um currículo para mostrar, nem esse estatuto. E por isso a autoridade perante os nazarenos é colocada em causa, mesmo quando Jesus está a ensinar na sinagoga. Em segundo lugar, a sua sabedoria. Era suposto que a sabedoria fosse passada de uma escola de pensamento. Jesus não fazia parte de nenhuma escola. E por isso eles perguntavam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Era preciso estar testificado. Mas estás a ensinar o quê? És mestre? Estás a ensinar o quê em concreto? Quem é que te passou essa sabedoria que tu estás a ensinar? Reparem, a sabedoria era passada de geração em geração dos mestres que faziam escola e dentro de escolas de pensamento eram passadas essa sabedoria. Mas Jesus não tinha essa escola e é questionado na sua sabedoria. E por isso, este conhecimento de Jesus, apesar de ele falar e falar com eloquência, isso não chegava. E por isso Jesus é questionado como seria questionado qualquer outro homem. E por fim, as obras. Como se fazem estas maravilhas nas suas mãos? Como? Perguntam eles. É que mais uma vez eles não conseguem reconhecer a providência, ou se quiserem, a proveniência das obras que Jesus opera. Eles não conseguem reconhecer. Tal como em episódios anteriores que nós temos visto no livro de Marcos, ninguém percebe muito bem de onde vem esta capacidade de Jesus para fazer as suas obras. Lembra-se, irmãos, ninguém percebe quem é aquele homem. Nem mesmo, neste caso, os nazarenos, nem mesmo aqueles que cresceram com ele percebem quem é este homem. Marcos, uma vez, mostra-nos e mostra-nos que as pessoas à volta de Jesus questionam a sua identidade. Lembram-se, irmãos, na sinagoga em Cafarnaum, Jesus expulsa demónios e até os próprios demónios afirmam quem é Jesus. Mas as pessoas à volta interrogam-se e admiram-se a ponto de perguntarem a si mesmo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A interrogação é a mesma. Mas Marcos repete quando o paralítico desce sobre o telhado naquela casa que estava cheia de gente e quando Jesus diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Pergunta: mas quem é este? Eu pergunto para perdoar pecados. Por que é que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Lembram-se, irmãos, quando Jesus mais uma vez expulsa demónios e é acusado pelos escribas, cujos escribas perguntam que acusam-no, tem Belzebu. É pelo príncipe dos demónios que ele expulsa demónios. Mais uma vez, não percebem quem é Jesus. Ou, por exemplo, quando Jesus apazigua a tempestade no final do capítulo 4, em que são os próprios discípulos que andavam com ele que perguntam quem é este que até o vento e o mar mandam-lhe e lhe obedecem. As perguntas que os nazarenos colocam naquele dia são as mesmas que outros já haviam colocado. E aquele homem está a ser colocado em causa. É aquele homem, Jesus, que está a ser colocado em causa. Se aquele homem não fosse tão homem como nós, provavelmente eles reconheceriam algo mais em Jesus. Mas eles olhavam para Jesus e viam um homem tão homem quanto nós. Marcos mostra-nos um homem como um homem comum, tão comum que até os seus conterrâneos negam qualquer distinção de Jesus. Por exemplo, para com as outras crianças que com ele tinham crescido no seu tempo. Se Jesus fosse diferente, se fosse o super-homem, como nós muitas vezes fazemos de Jesus, os nazarenos seriam o primeiro a reconhecer. Reparem, Jesus provavelmente viveu até aos 30 anos em Nazaré, até o início do seu ministério. E aqueles homens olham para Jesus e dizem: Este? Se Jesus. Reparem, nós sabemos, já afirmámos, Jesus não tem pecado. Jesus não pecou. Mas o facto de Jesus não ter pecado não faz com que Jesus não fosse um homem como nós. Quando os nazarenos olham para Jesus e Jesus ensina, eles olham: Este é que é o Messias.
Este, reparem, se Jesus fosse, muitas vezes nós olhamos para, achamos que Jesus foi um rapaz extraordinário que dava nas vistas na sua terra e toda a gente ficava admirada porque ele era Deus. Se assim fosse, os nazarenos, aquilo que diriam é: já sabíamos. Ele, quando era pequeno, já se destacava dos outros, tinha mais sabedoria que os outros. Ele, quando era pequeno, falava já publicamente e em tudo aquilo que fazia, ele destacava-se dos outros. Isto era a reação normal de qualquer homem. Aliás, era o orgulho daquela terra. Eles teriam orgulho. Olha, é na nossa terra. O Messias vem da nossa terra. Nós sabemos que Jesus tinha já sabedoria aos 12 anos, é verdade. Quando Jesus vai ao templo com os pais, a Jerusalém, ele está a discutir com os doutores do templo. Nós sabemos que ele em tudo era submisso aos seus pais. Lá está, ele não pecou. Mas também sabemos que cresceu. Jesus cresceu, diz-nos o texto, em estatura e cresceu em sabedoria. Nós sabemos que Jesus trabalhou como qualquer outro homem. E o texto não diz que Jesus era o melhor carpinteiro da sua região. Jesus cumpriu todos os preceitos da lei. Jesus cumpriu a vida comum que qualquer judeu do seu tempo cumpriu e viveu. E quando os nazarenos são confrontados com o anúncio do Evangelho, quando Jesus se apresenta como o Messias e o Filho de Deus, aquele que havia de vir, a reação é de descrença e de desconfiança. A reação é de estupefação. Como quem diz, aquele homem era tão humano como nós, ele não pode ser o Filho de Deus. Vejam a reação dos nazarenos. Quem? Jesus! Vocês querem nos convencer? Nós já o conhecemos. Eles conheciam melhor Jesus que os discípulos. Nós até sabemos que, olha, ele é o filho de Maria, que é o Messias. O irmão de José, de Judas, de Simão, de Tiago. As suas irmãs até estão aqui ao pé de nós conhecemos perfeitamente. E nós podemos argumentar, mas esta reação resulta de uma descrença de um povo incrédulo. Se fôssemos nós, certamente o teríamos reconhecido. Se Jesus estava ali, só quem fosse muito incrédulo não podia perceber que estava ali o Filho de Deus. E fazemos esta reação como se não fosse uma reação natural, humana. Irmãos, esta asserção que nós fazemos é perigosa e não é bíblica. É errado acharmos óbvio que toda a gente reconheceria Jesus só por ele estar ali presente. Quer quando fosse bebê, quando fosse criança, quando fosse jovem ou quando fosse adulto. Nós vimos no capítulo 3, quando Jesus está a ensinar e a fazer milagres. A sua família cresceu com ele, tem vergonha dele e quer levá-lo do meio dali. Eles não reconhecem, os próprios irmãos não reconhecem que Jesus é o Messias. Eles conheciam-no, sabiam quem ele era, mas Jesus, tão humano quanto nós, não se tornará assim tão evidente enquanto Filho de Deus. Se estamos a estudar a identidade de Jesus, nós vemos como Marcos nos mostra Jesus como sendo um homem como nós. Isto é muito importante para nós. É muito importante para percebermos Jesus. Vejam nos versículos 4 a 6 a reação de Jesus. O versículo 5 começa por dizer-nos que Jesus não pode fazer ali obras maravilhosas. É o texto que diz. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Porquê? Jesus não usa os milagres como forma de atrair multidões e para ser o centro das atenções. Isso era uma consequência, mas não era esse o propósito de Jesus. Jesus não usa milagres para atrair gente própria dele. Os milagres tinham um propósito muito específico no ministério de Jesus. Nós já vimos isso anteriormente. O objetivo do milagre era responder a um preceito da lei. Quando nós vimos Jesus naquele episódio do paralítico, em que o paralítico é levado, a casa está cheia, o paralítico é levado e é trazido através do telhado, baixam o paralítico ao pé de Jesus. E o que é que Jesus diz? Estás curado. Não. Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava preocupado com o coração daquele homem. Embora tenham trazido aquele homem não por causa do coração, mas por causa das pernas. E quando reagem a Jesus e dizem, mas quem és tu para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus responde à luz da lei. Lembram-se o que é que Jesus diz?
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele diz ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É como diz Deuteronômio, lembram-se? Porém, diz em Deuteronômio, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou, e tal profeta não tenhas temor dele. Irmão, Jesus faz milagres para responder à lei. Quem é profeta deve dizer, falar em nome do Senhor, e aquilo deve acontecer. Esta é a prova de que é um verdadeiro profeta. E é por isso que Jesus faz milagres. Lembram-se, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus não usa os milagres como um instrumento circunstancial, para uma cura apenas, porque na verdade a cura ia ser apenas momentânea. Irmãos, todos aqueles homens que foram curados por Jesus já morreram. Todos. Aqueles corpos que foram curados por Jesus naqueles momentos, todos já estão desfeitos. Nenhum sobrou. Não há um corpo que nós possamos dizer, aquele corpo vê-se logo que foi curado por Jesus. Está intacto ainda hoje. Não. Todos foram desfeitos. Se Jesus apenas, se o ministério de Jesus fosse a cura pela cura, era um ministério fraquinho, irmão. Era fraquinho. Era um ministério circunstancial. Não era o ministério do Deus eterno. Jesus usa os milagres, tal como diz neste texto que acabei de ler, para que as pessoas creiam. A incredulidade dos nazarenos faz com que Jesus limite a sua ação e apenas algumas pessoas são alvo da ação de Jesus. Vejam, apenas alguns. Jesus não podia fazer ali milagres, apenas pôs as mãos sobre alguns e curou. Nós lembremos, Jesus não age para responder àqueles que desafiam Jesus. A prática não era de responder à incredulidade com milagres. Tu não crês? Então eu vou-te pôr aqui uns milagres, fazer aqui umas magias, para tu agora passares a crer. Vês? Este homem não era paralítico e agora anda. Agora não, não querias. Agora tens aqui a prova para tu creres. Estavas-me a desafiar? Não me desafies, porque se tu me desafias, eu vou-te provar com milagres que sou verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus não fazia isto. Jesus usava os milagres como consequência da sua mensagem. Jesus não precisa dos milagres para que acreditem nele. Quantas vezes Jesus fez milagres e as pessoas não acreditarem, até ao ponto de o quererem matar? Quando Jesus está pendurado na cruz, o que é que lhe dizem? Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salvou os outros e assim não pode salvar-se. Se é Rei de Israel, deixa agora da cruz, creremos nele. Se Jesus tivesse feito isso, eles passavam a crer? Jesus precisava de fazer milagres para que crescem nele? Olhem, irmãos, naquele momento em que Jesus está na cruz, Jesus não desceu da cruz, não saiu da cruz, não fez esse milagre. Mas ainda assim houve um ladrão que estava ao lado dele, que creu, e houve um centurião que testemunhou aquilo tudo. E no final rendeu-se e acreditou perante o testemunho que tinha visto. Irmãos, no ministério de Jesus e dos profetas e dos apóstolos, os milagres são um instrumento que testificam quem é enviado por Deus. Os milagres não são um instrumento para os incrédulos. Os milagres são um instrumento que Deus deu ao seu povo para que saibamos quem são os verdadeiros profetas. Esta é a diferença. Os milagres não são usados para provar alguma coisa a quem não crê. Parem, Deus deu o Deuteronômio a quem? A lei deu a quem? A lei de Moisés deu a quem? Ao seu povo. Como é que nós saberemos quem é o verdadeiro profeta? Se aquilo que ele está a dizer acontecer, então é o verdadeiro profeta. Isto é dado ao povo, não é dado aos incrédulos. Os milagres que Jesus faz não é para aqueles que desafiam Jesus passarem a acreditar. Os milagres que Jesus faz é para que o seu povo reconheça
quem ele é e que é um verdadeiro profeta e que é o verdadeiro Messias e que é verdadeiramente o Filho de Deus e que é verdadeiramente Deus. E por isso nós vemos a humanidade de Jesus até neste momento. Jesus não passa a fazer milagres, não se torna um mágico, um pantomineiro que está no meio da multidão a fazer milagres e a fazer magias. Não, irmãos. A reação de Jesus é humana. Jesus sente-se frustrado e sente-se triste. Sim. Não é a primeira vez nem vai ser a única, a última, que Jesus se vai sentir frustrado e triste quando não creem. Mas Jesus vai se sentir frustrado e triste. E vejam, é na sua própria terra que Jesus mais experimenta a rejeição. A resposta de Jesus é humana, como humano ele era. E vejam irmãos, ainda nos versículos 7 a 13, quando o Mestre envia os seus apóstolos. E é por isso que Jesus envia os discípulos para espalhar o Evangelho, porque ele é humano. E os discípulos também eram humanos. Não só através do ensino, Jesus envia-os não só através do ensino, mas também através de sinais, para que eles provassem que estavam a ser enviados por um verdadeiro profeta, neste caso pelo próprio Filho de Deus. Jesus, na sua humanidade, é um mestre. Vejam como Jesus se comporta, ainda que sendo Filho de Deus, se comporta como um homem. Ele comporta-se como um mestre da sua época. Jesus ensina, tal como faz o mestre para com os seus discípulos, e Jesus envia, tal como faz o mestre com os seus discípulos. Jesus ensina os seus discípulos, e discípulo significa o aluno, aquele que aprende e aplica, e Jesus envia os seus discípulos, que, se quiserem, os seus apóstolos, que significa exatamente em grego os enviados. Jesus chama para que os homens sejam enviados. Jesus não chama para que os homens fiquem ali ao pé dele. Jesus chama para que nós sejamos enviados. E Jesus envia os seus discípulos para pregar a mensagem. E à semelhança do que fará quando da sua partida, Jesus envia os seus discípulos para que o Evangelho seja conhecido. Eles não deviam levar nada. Os discípulos deviam ir na absoluta dependência de Deus. Nós lemos o Salmo 118. Mais vale a pena confiar em Deus do que confiar em homens. Mais vale a pena confiar em Deus do que confiar em príncipes. Está a dizer o salmista, mais vale a pena depender de Deus do que depender dos homens. Depender de Deus do que nós próprios. E por isso eles não deviam estar preocupados com o que comer, nem com o que vestir, nem onde pernoitar, porque foi assim que Jesus viveu enquanto homem. Jesus estava a preparar os seus discípulos para uma nova realidade que eles iriam experimentar. Ele estava a prepará-los para uma realidade dura, de rejeição, de perseguição, mas também de aceitação por aqueles que eram seus. Jesus não lhes diz tudo vai correr pelo melhor. Jesus prepara-os para a rejeição. Lembram-se, irmãos? Ainda antes de morrer, Jesus diz aos discípulos: eu tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Não se vão admirar vocês. Sabem porquê? Porque já vos estou a dizer o que é que vai acontecer. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Não foi o que aconteceu com Jesus? Questionam-me na sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Irmãos, o ónus da rejeição da mensagem fica sempre do lado de quem rejeita, não do lado de quem anuncia a mensagem. Lembrem-se, irmãos, o que é que Jesus diz neste texto? Haverá mais tolerância no dia do juízo para aqueles que anunciaram a mensagem e a mensagem não foi aceita? Não. Haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que rejeitou. Não é para os que anunciam, é para aqueles que rejeitam. Haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aqueles nazarenos. E os discípulos foram, como homens, enviados por um homem, e assim fizeram. Nós olhamos para este texto, irmãos, e temos Marcos a mostrar-nos a identidade de Jesus na sua humanidade. E Marcos mostra-nos que Jesus ensina e é rejeitado. Marcos mostra-nos que Jesus sente-se frustrado e triste. Marcos mostra que Jesus não está a cumprir o ministério como ele, enquanto homem, desejaria. Por isso é que fica triste e frustrado. E que Jesus desejava mais. Jesus envia os seus discípulos para uma missão enquanto homem. E podemos nos perguntar então, mas por que motivo
Marcos quer mostrar-nos a humanidade de Jesus. É que Jesus identifica-se connosco enquanto homem, para que nós nos sintamos identificados com Ele. Não só na sua morte, não só na sua ressurreição, mas também na nossa vida cotidiana enquanto cristãos. Jesus anunciou o Evangelho, Jesus foi questionado e rejeitado. Jesus sente-se frustrado e triste. Gostava que pudéssemos, irmãos, refletir sobre estes pontos. Primeiro, Jesus anunciou o Evangelho. Jesus tinha uma missão. Pensemos. A missão de Jesus era anunciar a boa obra, a boa nova e salvar a humanidade. Os homens. Aqueles que são seus. Jesus não é enviado pelo Pai, ou melhor assim, Jesus é enviado pelo Pai. E se quiserem, até nisto, Jesus é um exemplo para nós. Porque ele é o primeiro apóstolo. Se apóstolo significa enviado, Jesus é enviado pelo Pai. E para que nós, através dele, pudéssemos ser salvos. Mas para tal, Jesus fez-se homem, como nós somos, viveu como nós vivemos, padeceu com dor para que fosse levantado da terra e vencesse a morte. E tudo isto, espante-se, aconteceu a um homem, a Deus, na pessoa do seu Filho, encarnado, tal como qualquer um de nós aqui. Jesus padeceu como homem. Jesus anuncia o Evangelho como um homem. Segundo ponto, Jesus é questionado e é rejeitado. Paulo mostra-nos como Jesus é homem ao ponto da sua mensagem ser questionada. A mensagem não é infalível no sentido em que todos os que virem Jesus e ouvirem vão acreditar em Jesus. Aquelas pessoas questionam Jesus porque ele é homem e vão questionar-nos a nós também, porque nós também somos homens. E é por isso que Jesus diz, quando vos rejeitarem, estão a fazer um serviço a Deus. Quando vos rejeitarem, vocês estão a ser identificados com o próprio Filho de Deus. Vocês, enquanto homens, está a acontecer-vos a mesma coisa que aconteceu ao Filho de Deus enquanto homem. 3. Jesus sente-se frustrado e triste. Jesus teve momentos de desânimo no seu ministério. Aconteceu em Nazaré, como também, por exemplo, aconteceu em Corazim e em Betsaida. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus sentiu-se triste por diversas vezes e chorou. E nesta passagem nós vemos Jesus frustrado com a reação dos nazarenos. Ele é rejeitado pela sua própria terra. Ele é rejeitado pela sua própria família. Ele é rejeitado pela sua própria casa. Jesus está frustrado, está triste. E por isso, irmãos, eu gostava que tivéssemos uma aplicação final. Não há como olharmos para Jesus, não há como olharmos para Jesus, o Filho de Deus feito homem, e nós não nos sentirmos identificados com ele. Esta é a maravilha, irmãos, quando nós lemos o Evangelho. Não está ali o Filho de Deus feito anjo. Não está ali o Filho de Deus feito super-homem. Está ali o Filho de Deus feito homem como nós. Aliás, é nesse propósito que ele envia os discípulos. Reparem a sequência do texto que nós depois vamos ver daqui a umas semanas. Ele vai a Nazaré. Reparem bem que para vermos a identificação e para ver como Jesus não nos engana a nós enquanto cristãos. Ele vai a Nazaré, anuncia a mensagem, ele é rejeitado e a seguir faz o quê? Envia os discípulos. O ânimo já não devia ser grande. No meio da rejeição, ele envia os discípulos para anunciarem a palavra. E diz, olha, e não estejam a contar, levar alguma coisa para o caso de serem rejeitados. Não, confiem só em Deus. E a seguir, sabem o que é que vai acontecer? Eles ficam a saber que João Batista foi morto, foi decapitado. O ânimo estava em alta. Humanamente, o ânimo não podia estar pior. Os homens estão a rejeitar a mensagem de Jesus e estão a matá-los. E é isto que Jesus também diz aos seus discípulos. E é isto que Jesus quer que os seus discípulos sintam. Jesus não está a enviar os seus discípulos no meio de uma grande multidão em êxtase.
Jesus não está a enviar os seus discípulos no meio de uma série de milagres em que toda a gente crê, toda a gente dobra o seu joelho. E agora Jesus diz: agora, como eu estou a fazer, façam vocês também. E vai tudo correr pelo melhor. Toda a gente vai aceitar. Não. Jesus o que está a dizer aos discípulos é: olhem, estão a ver como me rejeitaram a mim? Eu agora vou-vos enviar a vocês e vocês vão em meu nome anunciar o Evangelho. E vocês agora, em meu nome, ao anunciar o Evangelho, vocês vão se identificar comigo. Jesus nunca prometeu grande prosperidade no anúncio da mensagem. Prometeu até mais oposição, muitas vezes. Irmãos, este é um ponto que para nós deve ser essencial quando nós pensamos nisto. Vejam, ponto 1, se quisermos aplicar em 3 pontos, aplicaríamos desta forma, irmãos. Ponto 1, eles não levam nada. Vivam como eu vivi, completamente dependentes de Deus. Lembram-se, irmãos, quando alguém diz que quer seguir Jesus, Jesus diz: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem vive em dependência absoluta de Deus. É filho. Reparem, Jesus precisava de dormir, como nós. O corpo de Jesus precisava descansar. Jesus precisava de comer. Se o corpo de Jesus não, se Jesus não comesse, o corpo pura e simplesmente desfalecia, morria de fome. Precisava de beber. Mas isso não era certo. Jesus não tinha uma estalagem onde ficar sempre que viajava e sempre que ia para algum lugar. Jesus vivia dependente de Deus, em absoluta dependência. E é isto que ele diz aos discípulos. Se vos rejeitarem, como acabaram de fazer comigo, sacudam o pó dos vossos pés e sigam o caminho. Rejeitaram-vos? Bem-aventurados. Com os profetas fizeram o mesmo. Bem-aventurados. Acabaram de fazer o mesmo comigo. Bem-aventurados nós somos, irmãos. Quando rejeitarem aquilo que nós anunciamos hoje em Lisboa, no século XXI, nós sabemos que há uma identificação com aquele homem, com Jesus, que experimentou a rejeição tal qual nós experimentámos. És rejeitada a tua mensagem no seio da tua família? Jesus também experimentou. O ensino do Evangelho que tu estás a partilhar é rejeitado por outros? Identifica-te com Cristo, tão homem como tu, tão frustrado como tu e tão triste como tu, ao ponto de chorar quando olha para Jerusalém e vê a incredulidade de Jerusalém. Sentes-te desanimado? Jesus também se sentiu desanimado. Ponto 2. Jesus dá autoridade aos discípulos para anunciarem o Evangelho. Irmão, Jesus dá-nos autoridade de hoje à Igreja para anunciar o Evangelho. Jesus não nos abandonou. Os discípulos foram, fizeram o seu trabalho, e vamos ver isso depois mais à frente quando eles regressam. Eles foram revestidos da autoridade do nome do Filho de Deus. E hoje também acontece connosco. A mesma autoridade que eles tinham para anunciar o Evangelho é a autoridade que nós hoje temos para agir em nome do Filho de Deus. A autoridade é a mesma. Jesus vai dar esta autoridade à sua igreja. E a sua igreja somos nós hoje, aqueles que professamos o nome de Jesus Cristo. Por isso, ponto 2, a autoridade é a mesma. E ponto 3, este ponto que Jesus também se sentiu desanimado. Ao longo do seu ministério, Jesus foi confrontado com oposição, desânimo. Nem sempre a recepção foi a mesma, mas Jesus foi rejeitado enquanto homem, enquanto filho de Deus. E este também é um confronto para nós hoje. Irmão, Jesus prometeu este conforto que nós hoje temos, é que Jesus prometeu que estaria connosco todos os dias. Porque o Pai lhe deu autoridade no céu e na terra. Ele prometeu que não nos abandonaria e nós não temos dúvidas em relação a isso. Nós podemos às vezes estar a pensar aqui e dizer: mas se Jesus estivesse hoje aqui no nosso meio, é que esta igreja estaria cheia e nós teríamos muita gente a dobrar o seu joelho. Agora é que seria um grande avivamento. Se Jesus agora estivesse aqui no nosso meio, o maior avivamento de todos iria acontecer aqui no nosso lugar, aqui na nossa igreja.
Irmãos, não é certo que assim fosse. E o texto não nos encaminha para aí. Os discípulos são enviados e Jesus vai com eles, mas Jesus está com eles. Jesus não vai com eles, mas está com eles. Irmãos, não é por Jesus estar fisicamente conosco que o Evangelho vai ser mais eficaz. Jesus fez milagres e quantos que viram aqueles milagres e não creram verdadeiramente? Porquê é que Jesus, quando as multidões vêm atrás dele, diz: vocês apenas me seguem por causa dos milagres? Porque eles não estavam a acreditar na mensagem. Eles estavam a segui-lo apenas pelos milagres. Irmãos, Pilatos teve Jesus à frente dele, como nós nunca tivemos. Jesus estava ali à frente de Pilatos. E Pilatos não reconheceu Jesus como Messias. Mas Pilatos tinha a verdade à frente dele. Qual é a pergunta que ele faz a Jesus? O que é a verdade? O que é a verdade? Irmãos, não é por Jesus estar ali à frente dos nazarenos que os nazarenos acreditam em Jesus. Jesus não está hoje connosco aqui, irmãos, fisicamente, mas Ele está em nós, porque o Espírito Santo vive em nós. O Espírito Santo é a força motriz da Igreja de Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem. Sabem porque é que os discípulos não eram responsáveis por aqueles que não acreditavam? Não eram os discípulos que iam convencer, era o Espírito Santo. Jesus não está aqui connosco hoje fisicamente, mas está o Espírito Santo. Nós afirmamos hoje que estamos reunidos em nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Jesus não nos deixou sós. Ele diz: eu não vos vou deixar sós. Há de vir o Consolador. Irmãos, quando nós afirmamos que, não, se Jesus estivesse aqui presente, que seria um grande avivamento. E o Espírito Santo? Não tem poder? Nós menosprezamos o poder do Espírito Santo? O Espírito Santo não é tão Deus como o Filho? O Espírito Santo não está aqui hoje conosco? O Espírito Santo não vive em nós aqueles que professam o nome de Jesus Cristo? Porque é que nós vivemos a desvalorizar o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo está connosco como estava com Jesus. Não é por nós experimentarmos a frustração que o Espírito Santo deixa de estar connosco, ou que somos menos fiéis ou menos piedosos. Não, irmãos, relembremos, o ónus fica do lado de quem rejeita. O ódio fica do lado de Corazim. O lado fica do lado de Nazaré. Irmãos, Jesus esteve presente, muitos creram, muitos foram fiéis e foram salvos. Mas continuaram ainda assim a ser pouco, comparados com o todo que existia no mundo. Quantos é que estavam com Jesus quando ele estava a sofrer? Quantos é que ficaram com ele quando ele estava a ser humilhado? Quantos é que acreditaram na ressurreição de Jesus? Quantos estariam dispostos a morrer como Jesus estava a oferecer? Jesus estava a oferecer perante os homens uma mão cheia de sofrimento. Quantos é que estariam dispostos a isso? Irmãos, a coisa bela e que nos conforta é que Jesus sofreu como nós. Jesus sentiu-se frustrado e triste como nós. Mas Jesus tinha o Espírito Santo e o Espírito Santo está connosco. Irmãos, é incrível. Porque por ação do Espírito Santo, a Igreja de Cristo cresceu mais depois da ascensão de Cristo aos céus do que antes. Já pensaram nisto? Foi depois de Jesus crescer que nós hoje podemos dizer que há incomensuravelmente mais cristãos verdadeiros do que no tempo de Jesus, em que Jesus era homem. E isto é belo, irmãos. Isto não é desvalorizar Jesus, pelo contrário. É mostrar como uma pequena mensagem frutificou por todo o mundo durante 2000 anos. Isto é belo porque mostra o poder do Deus triuno, de um Pai que decretou, de um Filho que cumpriu e de um Espírito Santo que está a aplicar hoje nas nossas vidas. Irmãos, nós somos uma igreja que tem um mandado. Mas quando, como igreja, nos sentimos desanimados, pensemos que Jesus também se sentiu assim. Nós lembremos que Jesus superou todo o desânimo, toda a tristeza. Jesus venceu a morte e deu-nos vida.
Jesus ordenou que fôssemos debaixo do seu poder e prometeu que nunca nos iria abandonar. Irmãos, aquele homem, tão homem quanto nós, sabe exatamente o que nós estamos a passar, que eu estou a passar, tu estás a passar. Ele sentiu tudo. Marcos conta-nos a história deste homem que é também o nosso Salvador, o nosso Mestre e o Filho de Deus. É Ele que garante que não nos desamparará, que não nos deixará só. É Ele que nos garante, irmãos, que nós nesta hora, enquanto igreja, nós temos poder e temos poder no Espírito Santo e debaixo da autoridade. Irmãos, Deus deu todo o poder a Jesus. Quando nós nos sentimos desanimados, nós lembremos disto. O Pai deu-me todo o poder no céu e na terra. Sentes desanimado? O Evangelho que tu estás a anunciar, o verdadeiro Evangelho, não está a chegar às outras pessoas? Tu choras porque os teus familiares não creem? Tu choras porque aqueles que te rodeiam não creem? Tu choras porque a igreja demora a crescer em número e em espírito? Não te sintas desanimado. Jesus sofreu o mesmo e foi morto. Os apóstolos anunciaram e também foram mortos, a maioria deles. Irmãos, o pior que nos pode acontecer, não desanimemos, o pior que nos pode acontecer é sermos mortos. Mas até nisso nós nos identificamos com aquele homem. Aquele homem também morreu. Mas lembremos, irmãos, nós estamos a viver dias, tem um rei. Jesus é o rei já sobre todas as coisas. Nós não vivemos num mundo em que o rei é Satanás. Não. O rei é Cristo já hoje. É Ele que já tem todo o poder. É Ele que tem toda a autoridade sobre a terra. E por isso, irmãos, o nosso conforto hoje é que este homem que viveu como nós vivemos, ele é também o Filho de Deus que nos promete estar connosco. E por isso esta é a nossa identificação. Por isso nós podemos cantar. E podemos cantar com alegria. Que o anúncio do Evangelho é urgente àqueles que não conhecem o Evangelho. Mas o anúncio do Evangelho é urgente também porque Cristo nos enviou com essa missão. E enviou-nos com essa missão, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. Amém.